Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Eu sou a Thaís. E no vídeo de hoje a gente vai trazer vocês aqui para dentro do Instituto Max Planck, aqui na cidade de Mülheim, que fica pertinho da nossa cidade de Bochum. Então hoje o que está acontecendo? O Max Planck está fazendo o chamado Open Day. Aqui eles fazem, como o próprio nome diz, um dia que é aberto para a comunidade, para todo mundo que é de fora poder vir e conhecer um pouquinho sobre a ciência que eles fazem aqui dentro. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. Bom, galera, então esse aqui é o mapa do lugar. São 4 prédios, né? O A, o B, não tem C, o D e o E. E em cada um desses prédios tem várias estações, assim, que daí você consegue ver a pesquisa que eles fazem aqui. Esse vídeo conta com a participação especial dos nossos amigos brasileiros Isis e Sérgio, que trabalham lá no Max Planck e que vão explicar várias coisas ao longo desse vídeo. Além disso, a gente também conseguiu uma entrevista exclusiva com a Serena De Bia, uma das diretoras desse Instituto Max Planck. Então, bora conhecer mais sobre a pesquisa feita aqui. Oi pessoal, tudo bom? Esse daqui é um equipamento único no mundo que nós temos aqui no Instituto Max Planck de Conversão de Energia Química. Ele é usado para estudar a matéria e ele usa raio-x. Ainda está num processo de desenvolvimento ainda do equipamento, de descoberta de como fazer o melhor uso dele, mas ele terá bastante importância na pesquisa em energia, na pesquisa de novos catalisadores e, bom, isso é um tiquinho do que a gente faz aqui. Bom, a gente está no primeiro laboratório do porão profundo do Instituto Max Planck de Conversão de Energia Química e aqui é um laboratório em que a gente faz amostras para espectroscopia de raio-x. Certo? Então, alguns materiais são sensíveis à atmosfera que a gente respira, ao oxigênio que a gente respira. Então, para preparar esses materiais sem que eles degradem, a gente usa esse equipamento aqui, que é uma glove box, e nele a gente faz todo o preparo dentro de uma atmosfera inerte, uma atmosfera de nitrogênio puro. Certo? Então aqui a gente insere nossas mãos dessa forma, a gente faz a manipulação lá dentro, a gente retira o material a partir dessa câmara, né? Se o material for muito grande, a gente utiliza uma câmara maior, né? E a partir disso, a gente pode levar a nossa amostra, esse material que a gente quer estudar, para um espectrômetro, seja ele aqueles que vocês viram no outro laboratório ou alguma outra instituição que tenha realmente as facilidades que a gente precisa. Por exemplo, os laboratórios de luz síncrotron, né? Então, por exemplo, aqui na Alemanha a gente tem em Berlim, a gente tem em Hamburgo, mas a gente também usa instituições em outros lugares. Então, para a gente enviar essas amostras, quando essas amostras são muito sensíveis à temperatura também, a gente congela ela e para isso a gente utiliza nitrogênio líquido, que é o conteúdo desse tanque aqui, né? Então a gente, a partir dessa válvula aqui, a gente dispensa nitrogênio líquido num vasilhame e a gente congela as amostras que a gente preparou e para a gente enviar essas amostras para essas instituições parceiras, a gente utiliza essas caixas, né? Elas contêm dentro delas como se fossem uma caixa térmica, e com isso a temperatura criogênica é mantida e a gente pega isso e coloca no correio, né? Coloca à disposição dessas companhias que fazem transporte e a gente recebe isso nessa instituição, a gente pega o avião, a gente vai até o local, ou a gente pega um trem, vai até o local do experimento e lá a gente conduz o experimento com as amostras que estão seguras lá dentro. Hi everybody, so now we're here with Serena De Bia. With Serena De Bia, she's one of the 2 directors here in Max Planck Institute in Mülheim an der Ruhr, and she kindly accepted to make a few words about this event here with us. So Serena, I mean, we both are from chemistry and we are kind of in this world, so we know that it's super cool what you're doing here. But how is this for the society in general, for the community? How important is an event like this? Yeah, I think events like this are incredibly important for the community. The reality is Max Planck Institutes are largely publicly funded institutes, and people want to understand how their tax dollars are actually being used. And of course, we do a lot of fundamental research here that I think is really important to
the changes that are happening in terms of climate change, in terms of the energy crisis, but people don't necessarily understand how fundamental research translates to really important global problems. And so this gives us an opportunity to really allow the general public to come in and see science as it's sort of developed, that we have new instruments, we have new ways of really following processes that happen on an atomic level so that we can actually design better catalysts. And in many ways, by building up this fundamental science, I think we're helping to answer the questions of tomorrow, questions we don't know we have yet. And so I think it's also an opportunity for us to hopefully capture the imagination of not just the general public, but hopefully of young people who maybe decide they want to have a career in science. And I think that's also one of the really important aspects of these types of events. Yes, definitely. So I hope that a lot of people are much more interested after also seeing this in here, and we are also more interested as we already are. Great, yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. Além da pesquisa mais avançada, o Open Day também mostra experimentos mais simples para atrair a atenção do público em geral, incluindo crianças. Por exemplo, nesse experimento aqui, eles mostram que ao adicionar sal, é gerada energia para que a hélice fique girando. E dependendo do que é conectado nesse circuito, essa energia pode ser usada para diferentes coisas, por exemplo, acender lâmpadas. Já nesse experimento aqui, são 2 pregos, um de zinco e um de cobre, cada um deles atua como eletrodo. Eles estão em um limão e com isso é possível gerar um potencial, uma energia. Usando um limão, a gente consegue ver que é gerado cerca de 500 milivolts. E se você conecta os limões em série, igual a gente aprende lá no ensino médio, esse potencial aumenta. Aqui deu, por exemplo, mais de 2 volts, que é mais de 2.000 milivolts. Então, aproximadamente 4 vezes mais do que com apenas um limão. E aqui, voltando para a parte mais avançada da pesquisa, estão sendo mostrados cristais. Eles coletam apenas um desses cristalzinhos, que aqui já está no microscópio, então eles são muito pequenos, e colocam nesse equipamento aqui. Também é possível mexer a amostra e ver como que você está movimentando ela através dessa câmera. Aqui ele estava explicando para a gente como que o equipamento funciona, aonde a amostra fica, quais as funções de cada parte do equipamento, e o trabalho todo é resumido em forma de pôster, que geralmente é apresentado em conferências de pesquisa, que pode acontecer em diferentes lugares do mundo. Aqui a gente está entrando em uma área de S1, que significa que é uma área onde a gente tem bactérias que não existem na natureza, são bactérias modificadas, e aqui é o nosso laboratório de bioquímica. Então aqui é o nosso grupo de bioquímica, eu estou aqui. E aqui o que a gente está interessado são nessas enzimas. Tem algumas enzimas dentro de sistemas biológicos, em especial aqui a gente trabalha com bactérias, são algumas bactérias que fazem algumas reações que têm a ver com conversão de energia e que são fundamentais e muito interessantes. Aqui, por exemplo, a gente estuda algumas enzimas que produzem metanol, ou que produzem gás hidrogênio. No meu projeto, ou que fazem fotossíntese, no meu projeto eu trabalho com a nitrogenase, que é uma enzima presente dentro de uma bactéria, que faz a conversão do nitrogênio atmosférico para amônia. E por que a gente se interessa por isso? Por que isso é relevante? A gente, pegando como exemplo aqui o que eu trabalho, a amônia está presente no solo, né? A gente precisa dela no solo em fertilizantes. Então, para você crescer qualquer planta, você precisa de amônia. E a amônia serve para, uma vez que a planta absorve essa amônia, ela vai criar os próprios aminoácidos, e depois a gente come, os herbívoros comem, e isso vai fazer o quê? Proteína, DNA, tudo isso que está dentro do nosso organismo que tem nitrogênio, em algum momento esse nitrogênio estava na atmosfera ou em alguma outra forma. E a gente está aqui respirando nitrogênio, a gente está respirando o tempo todo, mas a gente não tem a capacidade de absorver na forma de N2. Quando essas bactérias fazem essa conversão, aí a gente tem amônia que vai ser usada pelas plantas. Em um sistema industrial, a gente tem o processo Haber-Bosch, que é o equivalente a esse processo que as bactérias fazem, mas em um setting
industrial. Só que isso demanda muita pressão, muita temperatura, usa mais ou menos, se não me engano, 1% de toda a energia que a gente produz no mundo só para um processo industrial, então isso é muita coisa, e também solta muito CO2. Então a gente acha que se a gente conseguir entender como essas bactérias que fazem esse mesmo processo, que para a gente poder fazer industrialmente a gente precisa de catalisadores metálicos, a gente precisa de altas temperaturas e altas pressões, se a gente conseguir entender como essas bactérias fazem isso em temperatura ambiente, a gente talvez consiga replicar e melhorar esse processo. Então, basicamente, tipo, isso que é o que eu trabalho, e todos os outros projetos têm alguma coisa envolvendo a gente tentar entender os sistemas biológicos para em algum sistema de conversão de energia que é relevante. Der Spaß beginnt ab hier, a diversão começa a partir daqui. Aqui tem alguns dos equipamentos, se vocês quiserem, né, uma explicaçãozinha. Isso aqui é uma bancada estéreo, então ela tem fluxo de ar e sempre que você está trabalhando ela vai estar mais ou menos aqui. A gente tem que limpar isso aqui para a gente trabalhar totalmente estéreo quando a gente está aqui dentro. Aqui a gente fez um experimento. A gente pegou um swab de várias superfícies para vocês verem aqui como que é. Uma que eu acho muito interessante é essa daqui da sua mão. Aqui, por exemplo, é a sua mão sem lavar e você vê já quantas bactérias que crescem, né? Todas essas plaquinhas são Petri dishes que a gente coloca agar, tipo aquele agar mesmo de comida, que é a mesma coisa. E nele a gente coloca vários nutrientes para as bactérias crescerem, né? Então isso aqui é um gelzinho, aí você pega com aquele cotonetinho, que nem quando você vai fazer aquele testinho da Covid, você pode passar em várias superfícies e passar aqui e elas crescem. A gente tem que incubar elas na temperatura que elas gostam lá, que é uns 30 graus, dependendo da bactéria, e daí elas crescem. E aqui, ó, aqui é os seus dedos, aqui são os seus dedos sem lavar. Aqui, quando você só dá aquela lavadinha sem vergonha, sabe? Que deu aquela lavadinha, passou um sabãozinho, mas não lavou bem, ainda resta um pouco de bactéria aqui, né? E aqui é quando você esterilizou. Esse aqui você lavou bem e depois passou álcool, e daí você vê que não cresce nada. Então essas são as diferentes formas. Por exemplo, aqui, ó, são as bactérias que vivem na sua boca. Aqui são para só mostrar como que a telinha do seu celular é suja. Aqui é a campainha, uma campainha da porta. Nossa. Olha só que interessante. Essa aqui, tá vendo que essa é a mais cheinha, né? Essa aqui é a da esponja de lavar louça. Essa é a quantidade de bactéria. E não era uma esponja velha. E aqui são algumas bactérias com que a gente trabalha. Essa aqui é a minha bactéria, a bactéria com que eu trabalho e que faz a conversão de nitrogênio atmosférico para amônia, né, no solo. E isso aqui é uma coisa legal. Aqui, como tem várias bactérias que são sensíveis à luz branca ou certos comprimentos de onda, por exemplo, essas bactérias fotossintéticas, quando a gente está criando elas, a gente tem que usar a luz verde para não danificar, porque elas são fotossensitivas. Então, a gente tem luz verde, aí acho que ninguém está trabalhando no momento, mas a gente também tem luz vermelha. Dependendo do tipo de organismo que a gente trabalha, a gente tem que, às vezes, não deixar elas expostas à luz, né? Até, ó, exclusividade. Vem, aqui, ó. Vai entrar? Aqui, ó, a gente também são os shakers. É um outro jeito. Lá o fermentador, a gente tem uma coisa rodando dentro, né? Às vezes a gente pode também fazer as células aqui. E daí elas ficam girando aqui. Ah, que legal. E elas são crescidas dessa maneira porque o frasco tem que sempre estar oxigenando. Algumas das bactérias precisam não ter oxigênio, né? Que são anaeróbicas, mas as nossas, elas precisam de oxigênio. Então você coloca o frasco tem umas entradas que faz com que quando você agite, vai incorporando bastante ar. E daí aqui a gente pode controlar a temperatura, quanto que vai girar e tudo. Aqui são freezers de menos 80, que ó, é legal, porque tudo que a gente faz, as nossas células, depois que a gente coleta elas,
se você deixar em temperatura ambiente, elas vão estragar. Aqui a minha glove box é a parte que eu passo a maior parte do meu tempo aqui. Se você não me encontrar em casa, você me encontra aqui. Essa glove box não é de pressão, ela tem a mesma pressão atmosférica, então ela é bem mais fácil, como ela é maleável. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado para ela não furar, porque às vezes elas furam e daí a gente tem que sair com uma coisa especial. O que tem dentro dela? É o mesmo ar que tem aqui? Não, é 0 ppm de oxigênio e 2% de hidrogênio. Então tem 0. Então a gente tem nitrogênio misturado com 2% de hidrogênio aqui dentro, mas não tem pressão, é a mesma pressão de fora. E esse é o laboratório biológico. Aqui é o que a gente realmente faz, que não pode andar aqui, mas aqui é comer. É isso que a gente faz a maior parte do tempo. It's fine, just... Come on. Thank you. This is where we do all the fun. Yeah. Oi pessoal, a gente está agora dentro de um laboratório de química, de preparo de química molhada, né, que a gente fala. Então esse laboratório é parecido com o que a gente tem em outras instituições na Alemanha, não só aqui, como também no Brasil, né? E, bom, a gente tem aqui bancadas, a gente tem aqui capelas. Essas estruturas aqui são chamadas de capelas porque são lugares onde a gente pode se proteger a partir dessa proteção de acrílico aqui e fazer as manipulações químicas lá dentro, né? Então, dentro do contexto do Instituto, esses lugares são onde a gente consegue produzir amostras, produzir materiais, produzir compostos com propriedades que a gente gostaria de estudar com técnicas de espectroscopia, certo? Então, quando muitas vezes a gente precisa de uma referência, de um padrão para um experimento de espectroscopia, a gente vem aqui e produz esses materiais. Quando a gente está desenvolvendo um novo material cujas propriedades são desconhecidas, é aqui que a gente produz esses materiais e daqui, né, vão para os outros equipamentos que vocês viram no tour de hoje. Ela é usada para fazer manipulações de enzimas. Enzimas sempre produzem plasma, isso aqui é um aparato que a Olivia usa para fazer UV-Vis, é um aparato óptico, e aquilo ali é uma fonte de UV-Vis e para fazer as medidas de UV-Vis paralelo ao raio-X dentro de uma linha de luz síncroton. Bom, galera, então esse foi o vídeo de um pouquinho do Open Day do Max Planck. A gente conseguiu ir só em um prédio, então tinha muita coisa a mais para ver, mas a gente quis mostrar pelo menos um gostinho aqui sobre tudo que as pessoas fazem aqui no Max Planck, sobre como é a pesquisa aqui na Alemanha. Muito obrigada, Isis e Sérgio, por terem feito esse vídeo ser possível. Bom, galera, e esse tipo de conteúdo não é fácil de conseguir fazer aqui, então vai lá, dá um suporte aí pra gente, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com as pessoas que podem se interessar por esse conteúdo e se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!